A Ucrânia fez um ataque pesado contra a Rússia e destruiu um dos mais importantes, é isso mesmo, um dos mais importantes depósitos de armas do território russo. Ou seja, a Ucrânia tem obtido vantagens, ao menos táticas, nos ataques que tem feito contra a Rússia, conforme nós estamos observando aqui. E aí, a conclusão que nós trouxemos aqui ontem, eu reitero, é de que a guerra está chegando para a população na Rússia. Esse sentimento tem sido crescente junto à população russa, ao ponto, inclusive, hoje, por exemplo, da região de Kaluga, no interior da Rússia, as autoridades locais quererem aplicar multas a quem divulga filmagens ali dos drones ucranianos dentro do território russo. Mesmo porque essas informações dos ataques que são feitos pela Ucrânia dentro da Rússia e eventualmente de modo bem sucedido, destruindo armazéns de guerra, no caso armazéns de arma, ou mesmo infraestrutura elétrica, ou então ainda depósito de munições, conforme nós mencionamos, ou pontes, ou qualquer outra natureza de infraestrutura, de certa maneira é algo negativo para a Rússia, certo? E consequentemente a isso há um incômodo. Além disso também, muitas vezes as informações, quando divulgadas, podem servir também como base de conhecimento para ofensivas militares. Isso vale de parte a parte, tanto é que fica mais difícil, dependendo aí do momento, termos acesso a mais informações do front, da batalha e assim por diante, certo? É um dado curioso, né? Mas antes, eu vou pedir a você para deixar o like, se inscrever no canal, divulgar o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica, certo? Ajuda aí o nosso canal. E uma coisa que eu estava pensando, e é muito interessante, é que esses meios de comunicação modernos nos trazem informações quase em tempo real, né? Então quem assistimos ali a Guerra do Golfo na década de 90 pela televisão, hoje, por exemplo, há uma incursão militar ou pelo menos um ataque mais significativo por parte de Israel contra o Líbano, e nós temos que tal ataque é visto basicamente quase que de modo instantâneo, porque as filmagens, tais filmagens pelos smartphones caem nas redes sociais, aí, seja no Twitter ou no Instagram ou mesmo ainda no WhatsApp, etc., não é? No próprio Telegram, e essas informações circulam no mundo todo quase que em tempo real, não é? Então a gente tem um acesso à informação que é uma característica da globalização quase que instantaneamente, certo? A grande questão é filtrarmos o que é verdade, o que não é, perfeito? E enfim, então sabemos disso. Aliás, se você quer aprender sobre o que é globalização, os impactos que as tecnologias têm na nossa vida, no nosso dia a dia, conheça a nossa comunidade geopolítica para entender o mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. Então vamos aqui avançando. O seguinte, nós temos aí Rússia e Ucrânia. O dia de hoje é dia 19 de setembro de 2024. E aí, conforme nós observamos, a Ucrânia faz um ataque na região de Torepets, tá certo? Que fica no interior do Oblast, né, de Tver, ok? Houve inclusive a evacuação da região por parte aí da Rússia, das autoridades russas, por conta do ataque feito ali contra a região de Tver por parte da Ucrânia, enfim. Então, conforme dizia, nós acompanhamos basicamente os conflitos em tempo real. E aí vem aí os canais do YouTube, os meios de comunicação oficial, enfim, e fazem análises, comentam como nós buscamos fazer e tentar compreender o que está acontecendo, não é? Então é curioso isso, característica interessante desses meios de comunicação contemporâneos, né? Então o governo da região de Kaluga vai proibir que a população divulgue informações ali da guerra, não é? O que é ruim para quem evidentemente acompanha, mas para quem se protege, enfim, diante da guerra, certamente é bom, enfim, né? Vamos continuar acompanhando do modo como pudermos, perfeito? Bom, então avançando aqui, nós temos o ataque feito por parte da Ucrânia contra a Rússia, né? Se nós pegarmos aqui a região de Kharkiv e a distância entre a região do Oblast de Tver, é uma distância de 470 quilômetros, pelo menos, não é? Nós falamos disso aqui, do quanto a Ucrânia tem feito ataques em profundidade no território da Rússia. Mesmo aqui na região do Oblast de Kursk, nós temos um ataque feito pela Ucrânia que teria atingido um hospital ali, um hospital com a presença de militares russos, inclusive, né? Então, houve aí um ataque feito pela Ucrânia contra um hospital com a presença, trazer o quanto a guerra é lamentável, né, gente?
tudo bem? Aí a questão é, não é um hospital, é um ambiente de tratamento para feridos, não é, russos, ou seja, população civil, infelizmente, na guerra. Eu sempre falo disso aqui com vocês. Fato é, a Ucrânia tem conseguido fazer ataques em profundidade no território da Rússia com os drones. Pelo menos em todo o limite fronteiriço imediato, a gente tem ataques quase todos os dias na região de Bryansk, na região de Kursk, na região de Voronezh, na região de Rostov, ok? Sem contar em Belgorod, não é? São diversas as regiões aí da Rússia que estão sob os alvos da Ucrânia nesses últimos tempos, enfim. Então, o armazém de armas, ok, que a Ucrânia atacou, fica na região de Tver, conforme nós mencionamos aqui, ó, nessa bolinha rosa na porção leste-oeste do território, não é? Aí a imagem de satélite, que nós inclusive conhecemos, enfim, do armazém de munições e armas e tal, não é certo? E aí nós temos que houve a destruição de modo bem considerável, tá certo? Aí dos armazéns, conforme a gente visualiza aqui, não é? Os galpões, onde eventualmente nós tínhamos a concentração das armas russas. Tanto é que quando nós vemos as fotos, nós visualizamos, os vídeos também mostram, não é? Várias detonações ali em diversos pontos nesta região que armazenava um considerável número de armamentos da Rússia, tá certo? Quando observamos aí outras fotos mostrando, já amanheceu aqui, se nós observarmos são dois momentos diferentes, não é? Os vídeos mostram isso em boa medida, onde nós temos explosões ao longo da noite, um fogaréu imenso, e também ao longo do dia, porque mesmo após amanhecer, horas e horas após termos o início do ataque e eventualmente das explosões, a gente teve isso continuando horas e horas a fio, uma vez que o número de munições russas ali era bastante considerável, certo? É uma vitória, ao menos simbólica para a Ucrânia, essa capacidade que ela tem de destruir alvos dentro do território da Rússia, perfeito? Muito bem. Aqui eu quero observar com vocês os frontes da guerra, para que nós tenhamos aí uma leitura do que está acontecendo agora, certo? Um que desperta muito interesse é a região de Kursk, perfeito? Que eu falo Kursk, não é? Até perguntar, nossa, mas você usa a pronúncia como se a palavra fosse inglesa. O fato de nós termos acesso a muita informação na língua inglesa, enfim, nós acabamos tentando, de alguma maneira, ler quando as palavras em outra língua, né, como se fosse a pronúncia inglesa, né? Não sei se vocês têm um pouco isso, né? Fica aí uma pergunta se sim, né? Enfim, de qualquer maneira, Kursk, Kharkiv, ok? Nós temos uma tentativa russa de tentar avançar, ok? Na região de Kupiansk, ok? Em Donetsk, nós temos a tentativa russa de tentar avançar em Chaviviar e também em Vuhledar, não é? Claro, a região importante ali também de Toretsk, né? Nós já falamos aqui sobre Toretsk, né? Toretsk na região de Donetsk, bem como também a região importante que é a região de Pokrovsk, que nós já temos um vídeo só sobre aquela localidade e a sua importância geopolítica, perfeito? Pensando aqui na região de Kursk, né? Esse mapa mostra pra gente uma espécie de armadilha, que eventualmente a Rússia caiu, ok? Nós vemos aí justamente a infiltração militar por parte da Ucrânia dentro do território russo, perfeito? Que ocorre nesta região aqui, que nós visualizamos na cor verde, né? Nós temos que Olgovka, na região norte, Lubimovka, que é onde os conflitos estão ocorrendo aqui de modo bem intenso, né? Darino, perfeito? E esta região aqui, ó, de Znagost, perfeito? Toda esta região foi conquistada pela Ucrânia a partir do dia 6 de agosto de 2024, não é? A Ucrânia tentou avançar na direção de Korenevo, conforme nós sabemos, e aqui nós vemos o mapa, um outro mapa. Veja aí no seu celular o vídeo na horizontal que você vai ter uma noção bem clara, não é? A infiltração ucraniana tentou chegar até a região de Korenevo, mas a partir de Korenevo nós temos uma contraofensiva russa, e aí nós vemos a partir de Korenevo, a Rússia tentando reconquistar certos territórios e tem conseguido. Ao que parece, Znagost foi reconquistado pela Rússia, enfim. E não somente de Korenevo, para onde a Ucrânia não conseguiu avançar, nós tivemos também que desde Gluskovo, houve também tropas que buscaram retomar o território ali
em Kursk, que foi ocupado pelos ucranianos. Porém, nós temos logo na sequência, aí agora em setembro, que a Ucrânia fez uma incursão militar dentro do território, novamente, da Rússia, não é? Que é esta região aqui, em direção à região de Gluskovo, e de certa maneira colocaria os soldados da Rússia espremidos, ou seja, haveria uma infiltração militar da Ucrânia contra os russos no território de Kursk, ok? Pela retaguarda. Aí você teria os russos aqui sem ter para onde fugir, exceto em direção ao norte, ok? Tanto é que as tensões aqui são tão complicadas e a possibilidade da guerra escalar nesta região, em termos territoriais, que houve a ação desta região foi evacuada. Até porque nesta região aqui, ó, também de Totkino, nós temos um avanço na cor azul aí mostrando para nós o avanço ucraniano dentro do território russo, em duas frentes de batalhas, ok? Chama muita atenção esse tema, porque a gente tem que a Rússia, que é um império gigantesco, tem um poderio imenso, muito superior ao da Ucrânia, enfim, trouxe ao longo de 2 anos muitas, né, perdas territoriais para a Ucrânia, mesmo porque pelo menos 20% aí estimados, né, quase 20% do território da Ucrânia, não é pelo menos, é quase, né, 20% do território da Ucrânia está hoje sob a administração da Rússia, o comando russo, enfim, perfeito? E é nestas regiões que nós temos a Rússia tentando avançar dentro da Ucrânia. Agora, quando nós temos um cenário que é diferente, que é justamente a Rússia tendo seu território invadido, perfeito, ou uma operação especial, conforme alguns disseram, não é? Uma operação especial aí da Ucrânia dentro do território russo, isso gera uma curiosidade bem importante, né? E aí até alguns falam, mas não se comenta sobre as baixas que houve do lado da Ucrânia nessa empreitada em Kursk. Olha, o número de perdas ucranianas nesta região é bastante considerável, até porque invadir o território russo não é uma coisa muito simples, não é? Vamos dizer, sem dúvida, mas há um ganho tático, né? Pelo menos este é o objetivo da Ucrânia, para caso seja ter algum território em troca, ok? Caso haja aí, conforme nós sabemos, uma negociação para a paz, enfim, aí a Ucrânia deixaria o território de Kursk, enfim. E claro, há também um desgaste no moral do exército russo, das forças armadas, enfim, que é assistir ao seu território ser invadido pela Ucrânia, enfim, né? Então, por isso chama muita atenção este fronte da guerra, né? Agora, quando nós olhamos aqui no território da Ucrânia, todo dia eu comento com vocês quase sobre os 1000 quilômetros de frente de guerra. Aqui nós temos, nesta posição geográfica, basicamente isso, ok? O fronte de guerra mais ou menos nesta região aqui, ó. E as províncias que agora são ocupadas pela Rússia são essas províncias, é o caso de Donetsk, é o caso de Luhansk, é o caso de Zaporizhia e também de Kherson, perfeito? E então, desde a região de Kherson até aqui a região de Luhansk são 1000 km de guerra, ok? Desde este número 1 até este número 2 aqui, perfeito? Então, uma grande linha de guerra difícil para a Rússia, portanto, manter esta posição sob seu controle, até porque é uma extensão geográfica muito considerável, ok? Tudo bem? Agora, apesar disso, nós temos a Rússia tentando avançar aqui dentro desta região, aqui, ó, que é a região de Kharkiv, ok? Então aqui é a região de Kharkiv. A cidade próxima aqui importante que a Rússia pretende dominar é a cidade de Kupiansk, ok? Então a Rússia está tentando avançar na direção de Kupiansk. Quanto a Donetsk, a Rússia pretende avançar aqui na direção, conforme sabemos, não é, do território de Pokrovsk, tá certo? Embora tenha havido ali muitos conflitos intensos em Toropets e também na região de Chasiv Yar, ok? Então estas regiões aqui são os limites de guerra onde a Rússia pretende avançar. E mesmo na região de Kherson, desculpa, aqui ó, de Kharkiv, existem 2 infiltrações militares russas aqui no norte da região de Kharkiv. Então olha que coisa, não é? A Rússia pretende dominar Kharkiv desde Belgorod. Belgorod é aqui, né, gente? Belgorod, né, na fronteira com Kharkiv, seja pelo norte, seja pelo leste, a partir de Luhansk também. Vamos continuar acompanhando, e estes são os pontos críticos importantes que estamos assistindo agora.
em Donetsk e também na região de Kharkiv, em especial na região leste do território, na porção nordeste ali do território de Kharkiv, enfim. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, eu reitero a você o pedido para que você deixe o like, se inscreva no canal, divulgue nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica e, claro, economizar tempo, ter informações de qualidade e saber quais caminhos seguir na hora de estudar para compreender tudo que ocorre no mundo, ok? Então, eu sempre comento, não é? Venha para a comunidade geopolítica, onde nós temos ali cursos gravados sobre a geopolítica da Rússia, dos Estados Unidos, da União Europeia, enfim, bem como também as aulas ao vivo que ocorrem toda semana para analisar um ponto específico da geopolítica, o principal assunto daquela semana. Conheça a nossa comunidade, o link está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso, bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.